De um lado, Rick Grimes, que luta para manter sua sanidade e proteger os que ama em meio ao colapso total da civilização. Do outro, temos Joel e Ellie, que cruzam uma América devastada por um fungo mortal, onde cada passo é um risco e cada decisão é um dilema moral. The Walking Dead e The Last of Us não são apenas histórias sobre zumbis, eles são retratos intensos de um mundo quebrado, versões diferentes de um mesmo pesadelo apocalíptico. Mas afinal, qual que é o mais realista, se é que podemos dizer assim? Qual que mergulha mais fundo na brutalidade? E o que essas narrativas dizem sobre nós, seres humanos, quando tudo o que conhecemos deixa de existir? Se você curte esse tipo de análise entre grandes universos narrativos, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo nessa jornada apocalíptica. Tudo começa com duas origens bem diferentes. The Walking Dead nasceu como uma HQ em 2003, criada por Robert Kirkman e inspirada diretamente nos filmes de zumbis de George Romero. A série chegou à televisão em 2010 e rapidamente se tornou um fenômeno global, com foco na queda da sociedade e na luta humana para sobreviver e se reorganizar diante do colapso. Já The Last of Us chegou ao mundo em 2013 como um jogo exclusivo para PlayStation, desenvolvido pela Naughty Dog, a mesma criadora de Uncharted. Diferente do mistério em torno da ficção de The Walking Dead, aqui a origem do apocalipse é baseado em ciência real. O fungo Cordyceps, que realmente afeta insetos, sofre uma mutação e começa a controlar também os seres humanos. A ideia nasceu de um documentário da BBC e foi transformado em uma das narrativas mais poderosas da história dos games. E em 2023, a adaptação da HBO trouxe a história para as telas para que outros públicos também pudessem apreciar essa obra de arte. A diferença entre os dois mundos começa já pela causa do apocalipse. Em The Walking Dead, nunca é revelado de fato o que causou a infecção. Há teorias, mas nada é confirmado. Esse mistério contribui para o tom de desesperança. Tipo, não há resposta, não há cura, só há o caos que restou depois do apocalipse. Em The Last of Us, o desastre tem um nome e uma explicação. O fungo Cordyceps evoluiu e passou a infectar humanos, transformando em criaturas violentas e imprevisíveis. Aqui, a natureza não é apenas um pano de fundo, ela é uma parte ativa do terror da série. Visualmente, The Walking Dead apresenta um mundo seco, sujo e árido, ruas vazias, prédios em ruínas e um céu pesado que parece sempre à beira de uma tempestade. Já The Last of Us aposta em um mundo silencioso, quase poético. A natureza retoma seu espaço e fungos cobrem paredes como se o mundo estivesse sendo lentamente engolido. Na narrativa, The Walking Dead aposta em uma estrutura episódica e extensa, com muitos personagens e arcos de longa duração. The Last of Us, por outro lado, é direto, uma história linear, cinematográfica e profundamente emocional, contada com intensidade do início ao fim. Em qualquer apocalipse, a pergunta inevitável surge: o verdadeiro monstro é o zumbi ou o próprio ser humano? Os infectados de The Walking Dead, conhecidos pelo grupo do Rick como Walkers, seguem a linha clássica do gênero, lentos, mas previsíveis. O perigo real está nas pessoas, em grupos armados, comunidades autoritárias e líderes tirânicos, como Negan ou o governador. Cada temporada introduz um novo antagonista humano, que testa os limites morais do protagonista. Já em The Last of Us, a ameaça é um pouco mais variada. Os infectados evoluem em diferentes formas. Tem corredores rápidos, instaladores cegos, guiados por som, e aqueles brutamontes dos baiacus, que são criaturas monstruosas maiores do que as outras, cobertas por placas fúngicas. No entanto, assim como The Walking Dead, são os humanos que realmente assombram. Militares corruptos, caçadores, canibais e até rebeldes idealistas como os vagalumes mostram que o maior perigo talvez esteja dentro de nós. Ambos os mundos compartilham uma ideia realmente poderosa. O apocalipse não transforma ninguém em monstro, ele revela quem realmente é. Embora compartilhem o cenário
cenário apocalíptico, as duas obras exploram temas centrais de forma distintas. The Walking Dead gira em torno da ideia de coletividade. Nós temos os vínculos da família Grimes e do seu grupo de sobrevivência, temos a construção de comunidades e também temos o desejo de reconstruir algo maior do que a si mesmo. A sobrevivência aqui é política, é social, é sobre como grupos se formam, se desfazem e o que significa manter uma moral coletiva. Já em The Last of Us é profundamente íntimo. A jornada de Joel e Ellie é uma história de amor, dor, perda e sacrifício. A família aqui não é de sangue, é construída ao longo da jornada, e a sobrevivência é silenciosa, pessoal e emocional. A esperança não está na reconstrução da sociedade, mas no vínculo entre essas duas pessoas. Se The Walking Dead é um grande estudo social com dezenas de personagens, The Last of Us é uma carta de amor trágico que fala de redenção em meio à devastação. Ambas as obras são potentes em emoção, mas trilham caminhos diferentes. The Walking Dead, com suas muitas temporadas, apresenta altos e baixos narrativos, momentos de impacto, como a morte do Glenn ou os discursos do Rick, mas por vezes perde esse fôlego. The Last of Us, por ser mais curto, entrega uma intensidade constante, desde o prólogo com a morte da filha do Joel até o controverso final. Cada momento carrega um peso emocional, e decisões como a de Joel de mentir para Ellie após salvar sua vida ao custo de uma possível cura mostram como a narrativa não tem medo de mergulhar na complexidade moral. A inspiração de The Last of Us em obras como A Estrada e Filhos da Esperança é clara. A dor ela não é gratuita, ela é ferramenta para construir empatia, compaixão e reflexão. Até porque a gente talvez não gostaria tanto do Joel se não fosse por isso. Antes de concluir, vale ressaltar como essas duas franquias também marcaram profundamente o universo dos videogames, especialmente no que diz respeito à narrativa interativa. The Walking Dead, The Game, lançado em 2012 pela Telltale, foi um divisor de águas. Com gráficos simples, mas escolhas emocionais poderosas, o jogo provou que o foco na narrativa pode ser tão envolvente quanto qualquer gameplay de ação. A relação entre Lee e Clementine conquistou corações e mostrou que jogos episódicos com decisões morais de longo prazo podiam emocionar tanto quanto qualquer filme ou série. O sucesso foi tanto que o jogo ganhou prêmios importantes, como o próprio Game of the Year, e abriu caminhos para uma nova geração de jogos focados em storytelling, como Life is Strange e o famoso Detroit Become Human. E The Last of Us, é claro, levou isso a outro nível. A Naughty Dog, que já é mestre, misturou narrativa cinematográfica com jogabilidade intensa e emocional, como as que eu citei sobre Uncharted no meu vídeo aqui do canal de arqueologia e ficção, que eu vou colocar no card aqui em cima na tela para se você sentir curiosidade em assistir. Aqui, a revolução veio na forma de captura de performance real dos atores, trilha sonora marcante do Gustavo Santaolalla e uma construção de mundo detalhista que colocou o jogador imerso na história. Com isso, The Last of Us não só elevou o patamar dos jogos narrativos, como redefiniu o que significa contar uma história nos videogames. Ambas essas franquias mostraram que o videogame pode ser uma mídia tão poderosa e lucrativa quanto o cinema ou a literatura, para justamente explorar essas emoções humanas e dilemas éticos. E é claro, as consequências e impactos reais dessas escolhas. Então, qual desses é o melhor? A resposta talvez seja: depende do que você procura. The Walking Dead oferece uma longa reflexão sobre sociedade, liderança, lealdade e o peso de tentar recomeçar algo em ruínas. É um espelho coletivo de quem somos em grupo, de como nossas estruturas políticas e morais entram em colapso. E The Last of Us prefere olhar nos olhos de seus personagens e perguntar: até onde você iria por amor? Qual é o preço da sobrevivência quando tudo que você ama está em jogo? Um dilema parecido é visto no jogo do Homem-Aranha de 2018, quando Peter tem que decidir entre a Tia May e a cidade de Nova York, fazendo uma escolha diferente da que Joel faz.
quando apresenta a escolha de salvar a Ellie ou salvar o mundo todo, mostrando que a indústria dos jogos sabe realmente como fazer uma boa narrativa. É justamente por isso que não se trata de escolher um lado, mas de reconhecer a força com que cada obra aborda o fim do mundo. Uma, um pouco mais extrovertida, nos mostra o caos em massa, e já a outra, introvertida, revela o silêncio entre dois corações partidos. Mas e para você? Qual dessas visões do apocalipse é mais marcante? A luta coletiva pela humanidade ou a jornada devastadora e íntima do Joe e da Ellie? Se você curtiu essa análise e viu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, comentar e compartilhar com alguém que também ama histórias de zumbis e escolhas impossíveis. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então considere se inscrever e ativar o sininho das notificações. E até a próxima no Narrativerso.